sábado do mês, visitamos aqueles que vêm de longe para terminar os seus 5 sábados e aqueles que moram perto façam igualmente. É um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de prudência, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder sua alma? Não há nada mais importante e é a razão mesmo da existência da Santa Igreja. E hoje é também a festa de São Pio X. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor pergunta 3 vezes a São Pedro: me amas? Tu me amas, Pedro? E Pedro responde: sim, então apacenta minhas ovelhas. E no final, Nosso Senhor repete 3 vezes e ele diz: Senhor, vós sabeis tudo, vós sabeis que eu vos amo. E a Igreja escolheu esse Evangelho para São Pio X. Aquele que ama mais, compreende mais. Por isso São Pio X compreendeu as necessidades do nosso século, do nosso tempo. Ele compreendeu melhor que ninguém o erro dos modernistas. Compreendeu mais porque se aplicou mais. E se aplicou mais porque amou mais. A caridade abre para a alma os segredos de Deus. Então, na coleta de hoje, a coleta dessa oração que vem antes da epístola, que resume um pouquinho a festa que é celebrada. A gente pede a Deus alguma coisa, mas é em função da festa que é celebrada. E ela então é uma espécie de resumo. Vou lê-la. Deus que encheste o sumo pontífice São Pio de sabedoria celeste e fortaleza apostólica. Sabedoria celeste e fortaleza apostólica. Eles perguntaram a Santo Antão: o que o senhor acha da geração atual? Ele disse: não vale a de ontem. O que o senhor acha daquela que virá depois? Não valerá a de hoje. E o que o senhor acha da que virá depois? Ele falou: não valerá nem aquela que irá depois dessa. Mas no final, disse ele, Deus enviará ao mundo uma tal tribulação que a última geração valerá a primeira. E a primeira geração qual foi? É dos apóstolos. E a última geração, qual é? Essa que será passada por uma tribulação terrível, é aquela que volta a ter as virtudes da geração apostólica. É exatamente o que diz aqui essa coleta. Ó Deus, que encheste o sumo pontífice São Pio X, de sabedoria celeste e fortaleza apostólica. Fortaleza apostólica. As dificuldades dessa crise da Igreja nos obriga a fazer mais. Isso é um grande bem. Deve agradecer a Deus sobre este aspecto. Deus governa o mundo na sua providência. E nós não temos que nos ocupar desta providência. Temos só que amá-la, agradecê-la, porque Deus faz tudo bem feito. E na sua permissão do mal, Ele só permite o mal, que Ele é bastante misericordioso e poderoso para do mal tirar um bem maior. Então nós devemos lançar para esse bem maior, pedindo a Deus as graças que são próprias do tempo que nós vivemos. E a coleta continua. Então que Deus deu essa sabedoria celeste, essa fortaleza apostólica, São Pio X, para que defendesse a fé católica. Para que defendesse a fé católica. De todas as encíclicas doutrinais, a mais importante dos 2 últimos séculos é a Pascendi, não há a menor dúvida. Ele resumiu a Pascendi, ele fez algo que nem os modernistas conseguiam fazer. Penso que eles mesmos confessaram, ele nos entendeu, ele compreendeu melhor do que nós somos. Porque os modernistas publicavam seus escritos, ora uma coisinha lá sobre a história, botando em dúvida alguns santos, alguns milagres, ora uma questão de filosofia, ora uma questão de exegese, de interpretação da Sagrada Escritura, ora uma questão de teologia, ora uma questão de direito, outra questão da sociedade. E São Pio X recolheu tudo isso e pegou o cerne da coisa, resumiu, falou: todos vocês partem de uma mesma raiz. Essa raiz é o agnosticismo. Nossa raiz é a filosofia moderna, falsa filosofia moderna, falsa filosofia de Kant, e pegou eles pela raiz.
eles mesmo certamente ficaram surpresos de ver o Papa com um olhar de lince, um olhar de águia, que penetrou o erro deles e expôs ao mundo inteiro e falou: estes são os modernistas, fujam dele. O modernismo é o esgoto coletor de todas as heresias. Melhor dizia, é a reunião de todas as heresias. Às vezes se traduz dessa forma para dar mais ênfase. É como um esgoto, né, que recolhe todas as heresias. É o suprassumo de todas as heresias. Isso aí que é o modernismo. Então Deus deu essa sabedoria celeste, essa força apostólica, para que São Pio X defendesse a fé católica, através da Pascendi, não só da Pascendi, mas ele instituiu no direito canônico que deveria se estudar, os estudos eclesiásticos deveriam ser feitos segundo a doutrina e o método de Santo Tomás. Ele fez várias medidas para proteger a doutrina, proteger a fé católica, para que defendesse a fé católica e restaurasse tudo em Cristo, restaurar a sociedade, restaurar a escola, restaurar tudo. Ele botou a base é o quê? É o direito. Ele fez o Código de Direito Canônico. Ele reinstituiu a comunhão frequente, que era um costume dos primeiros tempos apostólicos. Ele trouxe de volta essa geração apostólica. Ele quer que nós vivamos o ardor, o fervor das primeiras gerações, da geração dos apóstolos. E por isso ele restituiu essa tradição da comunhão frequente. Ele dizia, não havia muita discussão, quem é que pode comungar todo dia, quem é que não pode. Mesmo no Carmelo de Lisieux não se comungava todo dia, porque não se botavam condições, se discutia as condições, e ele falou, a condição é não ter nenhum pecado mortal na consciência e comungar com uma intenção reta, isto é, procurando encontrar na comunhão o remédio à nossa fraqueza, às nossas fraquezas, que levam a gente a pecar, mas não ter nenhum pecado mortal na consciência. Mesmo que a gente tenha defeito, um certo apego a um defeito, a uma falta, mas se a gente não tem pecado mortal na consciência e comunga com uma intenção reta, a gente pode comungar todos os dias. E isso foi um grande acontecimento extraordinário na vida da Igreja. E a gente vê que depois da morte de São Pio X, a Europa, como um progresso espiritual, há uma renovação espiritual. Portugal, que estava na mão dos maçons, Nossa Senhora vai aparecer em Fátima e Portugal vai se levantar. A França, que estava na mão dos maçons, vai se libertar um pouco, não muito, vai de novo cair na mão deles. Mas a Espanha, que estava ameaçada pelo comunismo, vai se libertar do comunismo. Em 1926, podemos atribuir uma grande parte a São Pio X. Os cristeiros no México morreram com mártires, grande número de mártires. Em grande parte, penso que nós devemos atribuir isso a São Pio X. E ele fez também o decreto da comunhão precoce, e disse que haverá santos entre as crianças. No México, na Guerra Cristeira, teve crianças uma menina, sobretudo, que foi admirável, não mais de um menino também. Isso é fruto da comunhão, certamente, fruto então de São Pio X. E restaurasse tudo em Cristo. Concedei propício que, seguindo as suas instituições, o direito canônico, quando nós íamos como pedir ao nosso Lefebvre algum conselho, ele pegava assim da estante, onde ele estava sentado, bastava estender a mão. Vamos ver o que diz o direito canônico. Vamos ver o que diz a Igreja, o que diz, né, o que São Pio X diz, por assim dizer. Vamos ver o que diz. Quais são as instituições da Igreja. Tinha um monge que dizia, muito acertadamente, todas as dificuldades que eu tenho espirituais, eu abro a regra de São Bento. Cada um deve ter a sua referência. E a referência de toda a cristandade é o quê? É o direito canônico. O direito canônico, as leis. Hoje as leis estão contrárias às leis de Deus. As leis dos civis hoje são anti-leis. E São Pio X restituiu, mas ele reuniu num código pela primeira vez
Antes de São Pio X não havia nunca havido um código que resumisse toda a legislação. Os estudantes de direito canônico tinham que procurar aqui, ali, e se discutia se essa lei está valendo, se essa lei não vai contra aquela. São Pio X disse é necessário reuni-la todas, não só código, não só livro, e examinar bem se houver alguma incompatibilidade entre duas leis, uma delas tem que ser suprimida. Então elas têm que ser conjugadas de tal maneira que seja uma coisa clara. Então o direito canônico ficou muito mais simples. E essa simplicidade é uma força para nós. E nós temos simplesmente aplicá-la. Aplicar o direito canônico, como os monges devem aplicar a regra de São Bento. E fazendo isso, entrar com um caminho seguro, um passo seguro, estamos na direção certa. Nesse mundo que está tão confuso, é necessário voltar ao Código de São Pio X. O São Livre dizia, o novo código não vale. O que vale é o Código de São Pio X. Algum detalhe, uma coisinha sobre Pio XII instituiu, né, 3 horas, depois Paulo VI botou 1 hora de jejum. O Senhor vai dizer, a gente pode tolerar isso, porque as circunstâncias de hoje, às vezes padres que rezam 3, 4 missas num dia só, de fato eles têm que comer alguma coisa, senão alguns deles não dão conta. Então, uma certa tolerância, mas se deve... Mas o fundo mesmo é o Código de São Pio X, porque o novo código ele reflete as novas doutrinas sobre a Igreja, doutrinas falsas, doutrinas erradas, doutrinas que estão destruindo a fé, destruindo a Igreja. Conseguindo as suas instituições e exemplos, alcançando os prêmios eternos. Exemplo de São Pio X. Como diz a epístola de hoje, não procuramos a glória que vem dos homens, nem de vós. Essa nobre liberdade do Papa. Né? Mas ele vai falar com muito afeto, com muito amor. Não procuramos a glória que vem dos homens, nem de vós, nem dos outros. Embora tivéssemos podido nos impor a vós, como apóstolos do Cristo, tornamos, no entanto, como crianças no seio de vós, como a mãe que tem cuidado dos seus filhos. São Pio X não queria nem que a gente falasse muito de dinheiro em lugar nenhum. Dizia o padre, e ele dava tudo que tinha. Ele não queria ser pesado a ninguém. Até o anel que ele tinha, ele vendeu a pedra preciosa que tinha no anel. E tudo que ele tinha, ele dava. E até um pouco assim, faz sorrir, as disputas dele com as irmãs dele, que tentavam segurar alguma coisa, ele dava. Não quis ser pesado no meio de nós. Assim, em nosso afeto por vós, desejamos ardentemente dar-vos não apenas o Evangelho de Deus, mas ainda nossa própria vida, tanto nos éres caros. Diz aí um Papa que está pronto a dar a vida pelas almas, e ele provou que ele era capaz, levando as virtudes ao grau heróico. Então sigamos o nosso chefe, sigamos São Pio X, pois ele é discípulo de Jesus Cristo, e assim, com a intercessão da Virgem Maria, chegaremos à vida eterna, assim seja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.